Ingrid. Gênesis 4:7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Para quem Deus estava dando esse conselho, você sabe? Deus estava dando esse conselho para Caim. E pensando hoje, nesse domingo, Caim, quem é Caim? Quem foi Caim? Se você perguntar até quem não é cristão, pode até saber quem é. Ah, foi aquele que matou o irmão dele, o Abel. Caim matou Abel. E durante toda a nossa vida, que a gente sabe dessa história de Caim e Abel, a gente coloca Caim como vilão da história e Abel como mocinho. Mas a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então, Abel não era santo, não. Era alguém que também pecava, que tinha falhas, que tinha erros. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre essa relação deles com Deus. A relação de Caim e Abel com Deus. Eu não sei quantos aqui têm filhos, mas eu acredito que a gente tenta, né? Eu tenho 2 filhos. A gente tenta ensinar a mesma coisa para os 2, para os 5, não sei quantos filhos você tem. A gente tenta ensinar os mesmos princípios, os mesmos valores para todos os nossos filhos. Só que tem filho que absorve os nossos valores, entendem, e outros não. Absorve os valores do jeito que eles querem, adaptam o que a gente ensina para o jeitinho deles. E assim, quando os nossos filhos, aqueles filhos que não absorvem os valores que a gente ensina, princípios, a vida dele vai ser um pouquinho mais difícil. Vai ser um pouquinho mais complicada. Porque geralmente nós ensinamos valores que encaixam os nossos filhos na sociedade, para poder viver na sociedade. E aqui nós temos o sacrifício em Gênesis 4 de Caim e Abel. Eu acredito que foi ensinado para eles um ritual, uma cultura da entrega, a cultura do sacrifício para perdão de pecados, que eles tinham que fazer isso lá. Então, eu acredito que desde pequenininha, Adão e Eva tinham ensinado para os dois como que era feito esse sacrifício, essa oferta para Deus, né? E aqui em Gênesis 4:7, se você ler antes, você vai ver que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Mas chamou a atenção de Caim e falou assim, peraí, olha aqui, se você fizer o sacrifício certo, do jeito que é para fazer, eu vou aceitar. Mas se você não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta. À sua espera e deseja controlar você, mas é você que deve dominar. Sabe, Deus não cortou relações com Caim, porque Caim ofereceu o sacrifício, a oferta, o culto para ele de uma forma errada. Quem foi que se excluiu, que saiu da presença? Foi o próprio Caim. E quantas vezes, às vezes, a gente abre a boca para condenar a história de Caim? Mas Caim matou o irmão, né? Quantas vezes eu e você matamos os projetos que Deus tem para a nossa vida porque queremos fazer as coisas do nosso jeito? Nós não queremos nos submeter a fazer as coisas do jeito de Deus. Muitas vezes porque nós achamos que tudo que está ali na nossa frente, a gente vai dar conta de controlar, a gente vai dar conta de conduzir. Sabe, Caim não tinha ideia do que o poder de Deus poderia fazer na vida dele. Ele estava pensando só no que ele produzia, no que ele poderia fazer. E Deus falou com ele, falou assim, olha, se você fizer o sacrifício, eu vou aceitar. Mas se você não fizer, porque está na sua escolha, está na nossa mão. Deus não interfere nas nossas escolhas, desde sempre. Mas Ele nos ama e Ele nos alerta. Falou, olha, o que eu gostaria que você fizesse, as escolhas que eu queria que você fizesse, era confiar tudo que você tem, seus projetos, seus sonhos, em mim. Não fique com medo de entregar para mim tudo que está na sua mão, tudo que você tem.
Eu tenho o plano perfeito para a sua vida, para você conduzir. Mas se você não quiser, cuidado. Porque o pecado está na porta, querendo te controlar. Mas você tem o poder de escolher não ser dominado pelo pecado. Sabe, eu achei essa conversa de Deus com Caim tão amorosa, tão cheia de amor. Tipo assim, olha, Deus falando, olha, se você fizer o que é certo, eu vou aceitar. Mas se você não quiser me oferecer o que você tem de melhor, tudo bem, só fica atento. Porque o pecado está aí na porta querendo controlar você. Aí Deus fala, mas você tem o poder de escolher não ser dominado pelo pecado. Não é maravilhoso isso? Deus fala para mim e para você hoje nessa manhã, olha, eu quero muito que você esteja na minha presença. Porque eu quero dar para você a liberdade e a plenitude que a minha presença vai trazer para você. Mas se você escolher não estar na minha presença, tome cuidado, não esqueça de que o pecado, ele pode sim dominar você, pode controlar você, mas você pode controlar o pecado. Você tem escolha de dominar o pecado, de não ser envolvido pelo pecado. Você pode escolher não pecar. Não é lindo isso? Então, eu estava falando sobre criação de filhos. Eu tenho certeza que Adão e Eva passou para os filhos o mesmo princípio. Não era a primeira vez que eles estavam chegando na presença de Deus para ofertar o seu culto, a sua entrega. Aquilo ali já era costume deles. Então, Caim já sabia como fazer uma oferta a Deus corretamente. Mas por que foi que ele, o que ele fez de errado? Se você ler, o texto é bem claro o que foi que Caim fez de errado. E o que Abel fez correto, que Deus aceitou a oferta de Abel. No versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis, fala assim, passado o tempo, né, chegou o tempo onde Caim e Abel não precisavam mais da companhia dos pais. Eles sozinhos já poderiam fazer o seu culto a Deus, a sua entrega, né? Então, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Então, fala que Caim ofereceu ofereceu alguns dos seus produtos. Tipo, ele não se importou em selecionar o melhor para Deus, em entregar o melhor do seu trabalho para Deus. Ele foi lá, catou alguns aleatoriamente e ofertou a Deus aleatoriamente parte do que ele tinha. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Então fala que Abel ofereceu o que tinha de melhor. Ele olhou no rebanho dele, viu o que tinha de melhor. Ele pegou o melhor que ele tinha e entregou a Deus. E é aí que está que eu quero conversar com você. Por que às vezes a gente se assemelha tanto a Caim? Porque nós não temos entregado a Deus o nosso melhor. Às vezes a melhor parte do seu dia você tem entregado para a sua ansiedade. Você tem entregado para a sua angústia. Você tem entregado para os seus traumas, para as suas memórias dolorosas. E quando passou o dia inteiro, você não entregou o melhor do seu tempo, o melhor do seu dia, o melhor da sua energia. Aliás, você fala, Fernanda, eu nem tenho energia, porque você foi consumido, o seu tempo foi jogado fora. Você entregou partes para Deus. Tem gente que fala assim, tem que entregar 10% para Deus, tem que entregar a oferta, tem que... Sabe, Deus não precisa de dinheiro. Deus está interessado muito mais em você, no tempo que você dá para Ele. Sabe, dá um dízimo, dá uma oferta. As pessoas falam tanto disso, né? As pessoas são tão preocupadas com isso. Tá certo que as religiões, muitos
cometem erros com o dinheiro. Mas esse dízimo e essa oferta é para abençoar a casa do Senhor. Ninguém é relógio para trabalhar de graça. O pastor precisa comer, a família do pastor precisa se alimentar, os projetos sociais da igreja têm que funcionar, porque onde o braço do governo não chega, o braço da igreja vai. E 10% você não está dando para ajudar a Deus. Esse dízimo não é para ajudar a Deus. Esse dízimo é para fazer parte, é para você ser parte de um projeto maior, que é alcançar pessoas com o amor de Deus. Porque Deus não está interessado nos seus 10%, Deus está interessado em tudo que você é, em tudo que envolve você. Deus não precisa do seu dinheiro. Nós é que temos a honra e o privilégio de ser parte do reino. Sabe, você ser parte de uma ajuda que a sua igreja envia para a África, ser parte de uma ajuda que a igreja dá para o seu pastor, que está ali todos os meses, todas as semanas, disposto a entregar palavra de cura para a sua alma e para a alma das pessoas. Você ser dizimista e ofertante é um privilégio, é um ato de amor a Deus, de falar, eu faço parte disso. Eu faço parte, a minha igreja ela tem um braço que alcança o pobre, que alcança o doente, que ajuda a viúva, que ajuda o órfão. Eu sou parte disso. Porque, na verdade, o que Deus quer não é 10%, Deus quer tudo. Que é isso que Abel ofertou para Deus. Ele pegou tudo que ele tinha de bom e deu para Deus. E ofertou para Deus. Você acha que era a primeira vez que Caim fazia as coisas desleixadamente? Você acha que foi a primeira vez que Caim pegou, tá na hora de eu fazer a oferta, deixa eu pegar aqui, mas isso aqui dá para eu fazer a oferta. Não. Para Caim chegar nesse ponto de pegar qualquer coisa que ele tinha, ele já tinha na índole dele, já tinha o costume de fazer de qualquer jeito. E mesmo assim, o amor de Deus é tão incrível por nós, por mim, por você, que ele chegou para Caim e falou assim, Caim, escuta aqui. Para que você está nervoso? Para que você está com rancor no seu coração? Você pode ler lá no versículo 6. Deus chega para Caim e fala, por que você está furioso? Por que você está nervoso? Sabe? Você está permitindo que as emoções, você está permitindo que o pecado domine você. Deus deixa bem claro, que eu gosto muito desse texto aqui de Gênesis 4, que Deus deixa bem claro que eu e você temos o controle das nossas emoções. Nós podemos controlar as nossas reações. Você não pode controlar o que as pessoas fazem com você, o que te acontece, aconteceu. Mas você pode controlar a reação, como que você vai reagir a isso? Aqui Deus está avisando a Caim o seguinte, Caim, como que você vai reagir? Deixa eu te falar, se você fizer novamente, da forma correta, como seu pai e sua mãe ensinou, você prestar o culto a mim, eu vou aceitar. Mas se você não quiser fazer direito, tudo bem, eu só falo para você, não precisa fazer direito. Se você não quer fazer, não faz. Deus dá a opção de escolha para Caim. Se você fizer, eu vou aceitar. Faz direito. Faz do jeito que tem que fazer. Para de fazer de qualquer jeito. De me entregar um tempo, migalhas do seu tempo, migalhas do seu amor, migalhas. Deus quer tudo. Porque é Ele que sabe qual é o buraco que está na sua alma. E é só Deus que pode trazer plenitude. Uma alegria de verdade, uma paz de verdade, porque foi Ele que criou eu e você. Então Deus está falando para Caim, olha, se você fizer o que é certo, Gênesis 4:7, eu vou aceitar. Mas fala, se você não quiser, olha só, Deus está apresentando para Caim que ele tem o poder de escolher estar na presença dele ou não. Se Deus estava dando a liberdade para Caim escolher estar na presença dele, fazendo o que a vontade dele, ou para ele escolher não fazer a vontade dele, para ele escolher não estar na presença dele.
Se Deus estava dizendo para Caim, você tem o poder de escolher estar na minha presença ou não. Eu que sou o Deus que criei céu, terra e você. Eu vou te dar a opção de escolher não estar na minha presença. Mas escuta. O pecado está na sua porta. Assim como você tem o poder de escolher não estar em mim, você também tem o poder de escolher não estar no pecado. Porque tem gente que fala assim, mas a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. O Espírito Santo de Deus está pronto para derramar a plenitude de Jesus em você. Às vezes, quantas vezes você parou para condenar Caim, acusar Caim, e nós temos feito tanto igual Caim. Temos dado tão relaxadamente o nosso tempo para Deus, o nosso amor para Deus. E nós escolhemos não estar na presença de Deus. Mas quantas vezes nós escolhemos estar na presença do pecado? Nós deixamos que as nossas emoções nos dominem, que os desejos da nossa carne nos dominem. E não queremos ser dominados por Deus. Porque temos medo de que Deus tire o nosso prazer, tire a nossa alegria. Porque temos um Deus e nós optamos por deixar sermos controlados pelo pecado. E aqui nesse versículo de Gênesis 4:7, Deus deixa claro, Ele não força ninguém a estar na presença dele. Você tem opção de escolha. Você pode escolher. E aqui Deus está falando para Caim, se você fizer corretamente, eu vou aceitar. Se você não fizer corretamente, se você quiser ficar fora da minha presença, eu não vou impedir isso. Só que Deus fala, cuidado, Caim. O pecado está na porta das suas escolhas erradas. Mas você tem o poder de não se deixar dominar, controlar pelo pecado. Então, eu e você temos como controlar nossas emoções. Temos como controlar os desejos da nossa carne. Se nós temos o poder de escolher estar na presença ou não estar, você também tem o poder de escolher errar ou acertar. Porque tem gente que fala assim, mas eu não dou conta, eu não consigo sair desse lugar. Quando eu vejo, eu já explodi, eu já estourei, eu já surtei, eu já falei o que não devia. Mas Deus, quando criou você, Ele te deu o poder de dominar suas emoções. Ele te deu o poder de controlar suas emoções. Só que o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele quer que você viva de acordo com suas emoções. Você sente vontade de dormir? Você dorme. Você sente vontade de comer? Come. Você quer comer um chocolate? Coma. Você não quer malhar? Não malhe. Porque para tudo quanto é coisa certa, você tem desculpa para fazer. Mas também para fazer coisas erradas, você tem desculpa para fazer as coisas erradas. O problema são as consequências das suas escolhas. Escolher estar na presença de Deus. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, você fala, Fernanda, mas eu não sou digno de estar na presença de Deus. Ninguém é digno de estar na presença de Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos fala que todos nós pecamos e nós precisamos da graça de Deus. Aqui Caim tinha errado, tinha falhado e Deus foi falar com ele. Falar, Caim, se você fizer certo, eu vou aceitar. Só que Deus conhecia a rebeldia do coração de Caim. E disse, olha, mas se você não quiser, toma cuidado com o que o pecado vai fazer com você. E aí lá no versículo 6, quando Deus aborda Caim, porque ele ficou muito irado, Deus falou, por que você está nervoso? Por que você está furioso? E por qual motivo o seu rosto está transformado? Caim não quis ser dominado, ser controlado por Deus, mas permitiu ser controlado e dominado por suas emoções, pelo pecado. Muitas vezes você tem corrido de descansar em Deus, corrido de entregar o seu melhor para Deus, tudo que você tem para Deus, porque você acha que Deus quer controlar você, Ele vai te punir caso você faça alguma coisa errada. Nós olhamos para Deus como um Deus que pune, como um Deus que castiga. Ah, Fernanda, se eu não tivesse tão errado, eu até que ia. Eu
não tem condição de ir na igreja, não. Eu tô muito errado. Eu não tenho condição de estar na presença de Deus. Eu tô muito errado. Fiz muita coisa errada. Mas Deus olha para você hoje e repete o que ele falou para Caim. Se você fizer certo, se você escolher fazer o que é certo na minha presença, eu vou aceitar você de volta. Eu vou perdoar você de todo pecado, de toda injustiça. Mas foi criada uma cultura de que pecado é bom, o pecado é prazeroso e ser santo, estar na presença de Deus é chato, é monótono. Porque a dopamina está no pecado. E o excesso de dopamina hoje está nos celulares, está na internet. Nós estamos com excessos de dopamina, aquele prazer que a gente quer momentâneo. Só que chega no limite, onde a dopamina começa a fazer mal e a destruir suas emoções, a te colocar num vazio, aí você não sabe como que você foi parar nessa tristeza, como você foi parar nessa angústia. Porque para você viver na presença de Deus, existe um preço para pagar. E você sabe que preço que é? O preço do processo, o preço da espera. Mas a Bíblia diz que todo aquele que espera no Senhor, Deus vai renovando as forças todos os dias. Todas as manhãs tem misericórdia e graça. Enquanto o pecado te oferece dopamina constante, prazer constante, o tempo todo aqui, ó. E chega a hora que o seu cérebro não dá conta de tanto prazer e te joga num limbo, num buraco, num vazio de tristeza sem fim, que você não sabe como sair de lá. E Deus hoje manda dizer o que ele disse para Caim, o que eu estou dizendo para você. Gênesis 4:7. Se você fizer o que é certo, será aceito. E o que você precisa fazer neste momento para que Deus o aceite? Olha para o tempo que você tem dado a Deus. Ah, mas eu trabalho muito, é muito... Enquanto você trabalha, enquanto você dirige, a Bíblia diz que é andando pelo caminho, você pode estar na presença dele, você pode falar dele enquanto você dirige, enquanto você vai, é estar na presença dele o tempo todo. Porque Deus dá tudo que você precisa, serotonina, adrenalina, dopamina, tudo quanto é mina que você precisa para a sua história, Deus coloca em você no tempo certo, no jeito certo, na medida certa. E você é tirado, é resgatado de qualquer lugar de dor que você está. Basta você fazer o que é certo, entregar para Deus o que Ele quer. E o que Deus quer de você, o que Deus pede de você é o seu tempo. É a sua entrega. Porque Deus ama você. E Ele está pronto para receber o que você vai dar para Ele. E Deus quer receber de você hoje a sua entrega, o seu melhor, a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Salmo 16:5, para terminar essa live. Senhor, Tu és a minha porção, Tu és o meu cálice e Tu garantes o meu futuro. Deus tem um futuro garantido para você. Muitas vezes você tem se afastado de Deus porque acha que Deus está te condenando por as coisas que você fez. Deus deixou de te amar pelas escolhas que você fez. E o mesmo que Deus disse para Caim aqui, olha, se você fizer direito, se você me buscar direito, eu vou te aceitar. E você tem que saber que você tem o poder de escolha. Você pode escolher estar na minha presença. E você pode escolher não deixar suas emoções te controlar, o pecado te dominar. Você tem poder e autoridade sobre o pecado. Você tem poder e autoridade sobre todas as suas emoções. Então escolha estar na presença do Senhor nessa manhã e dê o melhor que você tem. E o melhor que você tem é todo o seu tempo, é toda a sua vida, é todos os minutos do seu dia. Passe na presença do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Felipe, que Deus abençoe você, tá? Que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, abrace seu coração e mostre para você aí o que você está buscando, o que você está pedindo, porque
Deus conhece seu coração, Deus conhece a sua história, sabe o que a sua alma busca e Ele tem tudo o que você precisa. Tá assim, um passo da sua oração e da sua busca. Que Deus abençoe seu dia, tá, Felipe? Tá bom, tá bom. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E o Espírito Santo complete aí essa palavra no seu coração, tá bom, Felipe? Bom, gente, vamos orar? Se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, coloque as mãos aí no seu corpo, o lugar que você quer ser curado. Ou se você tiver alguém enfermo em algum hospital e tá na UTI, coloque o nome dele aí na sua memória agora, fale e nós vamos orar para que Deus cure, tá bom? Pai, em nome de Jesus, santo, santo, santo é o teu nome. Obrigada, Senhor, porque através da história de Caim, nós podemos nos identificar sim e ver que nós temos escolha de estar na tua presença ou não. O Senhor nos dá escolha, Senhor, para dominarmos e controlarmos, Senhor, o pecado e as nossas emoções. E obrigada porque o Senhor, não importa onde estejamos, o Senhor nos aceita e o Senhor recebe o que nós temos para te entregar. Às vezes o que nós temos para te entregar é pouco, mas é tudo o que nós temos. E o Senhor recebe. Obrigado, porque só o Senhor, cheio desse amor, pode nos entender e compreender a história de cada um. E o Senhor é a nossa porção. O Senhor é tudo o que nós precisamos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, em nome de Jesus. Que você seja curado. Que você seja curada de qualquer enfermidade que você tenha aí no seu corpo, ou alguém que está na UTI, internado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo potencialize essa medicação e esse seu parente, seu amigo seja curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu coloco o namorado da Lu Gomes diante do Senhor. O Senhor conhece o coração dele, abrace-o neste momento para que ele sinta a tua presença e seja curado, Senhor, nas emoções dele, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada pela presença. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salvo no Instagram, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.